Estamos aqui no colégio, no CP Joaquim Maria de Godoy, para mais uma gravação de aula do Goiás Bem no Enem. Eu sou o professor Albert Viana, professor de Física das terceiras séries, e eu escolhi aqui para vocês algumas questões que vão auxiliar vocês na resolução da lista que eu vou enviar amanhã, tudo certo? Então, ao observar essa primeira questão aqui, ela diz o seguinte, questão da UEL. Determinado corpo encontra-se com excesso de 2 vezes 10 a 17 elétrons. O módulo da carga adquirida por esse corpo é igual a... Então é o seguinte, essa primeira questão é uma questão de eletrostática. A eletrostática é a parte da física que estuda cargas elétricas sem movimento, estáticas, sem nenhum movimento. E todos nós sabemos, como já foi dito em aulas anteriores, que a carga é uma característica da matéria. Tal qual a matéria possui peso, a matéria também possui carga. Então, os elétrons possuem uma carga negativa e os prótons possuem uma carga positiva. Um corpo carregado negativamente é um corpo com excesso de elétrons, com excesso de carga negativa. E um corpo carregado positivamente é um corpo com excesso de prótons, com excesso de carga positiva. E um corpo, quando ele está neutro, é um corpo que possui a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de sinal negativo e a mesma quantidade de sinal positivo que irá se anular. Então, dando sequência à questão fala que esse corpo ele está com excesso de 2 vezes 10 a 17 elétrons. Ou seja, esse corpo está carregado negativamente. Eu já sou capaz de afirmar isso só lendo essa primeira parte da questão. Só que a questão me pede o seguinte: o módulo da carga adquirida por esse corpo. Então eu quero saber qual é a carga que esse corpo tem. Então a gente tem que lembrar a primeira fórmula do estudo da eletrostática, que fala o seguinte, que a carga ela é igual ao número de elétrons que está em excesso ou está faltando vezes a carga elementar. E essa carga elementar é a carga de todo próton ou de todo elétron em módulo. Se for um próton, essa carga elementar ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 positivo. E se for um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 negativo. O N, o que ele corresponde? Número de elétrons em excesso ou número de elétrons em falta. E a carga é a quantidade de carga que aquele corpo possui. Então, dando sequência à solução do nosso exercício aqui, é o seguinte, o módulo da carga em excesso ou em falta em um corpo é determinado pelo produto do número de portadores de carga, que nesse caso é o elétron, e o valor da carga de cada elétron, como já fui falando anteriormente para vocês. Como o corpo apresenta um número de 2 vezes 10 a 17 elétrons e a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga total armazenada nesse corpo então é dada por essa fórmula aqui, Q igual N vezes R, Q igual N vezes R. Então a carga ela é o produto do número de elétrons, nesse caso, vezes a carga de cada um. Tranquilo. Qual que é o número que eu tenho? 2 vezes 10 a 17. Qual é a carga de cada um? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui eu tenho números que estão em notação científica e eu preciso saber como fazer essa multiplicação. Então eu lembro que eu multiplico primeiro aqui a parte inteira, que não está elevada. 2 vezes 1,6 vai dar o quê? 3,2. E aqui, o que eu faço com essas potências? Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e eu vou somar os expoentes. Conservo a base 10 e eu somo os expoentes. 17 mais menos 19 vai dar o quê? Menos 2 coulombs. Então, a resposta desse exercício é que a carga dele é de 3,2 vezes 10 menos 2 coulombs. Pode passar, por favor. Vamos então à nossa segunda questão aqui, que vai servir de exemplo para vocês. A questão fala o seguinte: atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã. Ambos
se eletrizam, quais os sinais das suas cargas elétricas? Então, antes de continuar comentando com vocês cada uma dessas letras aqui, A, B, C, D, eu quero falar com vocês outro ponto importante da eletrostática, que são os tipos de eletrização. Tipos de eletrização são 3: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Cada tipo de eletrização tem as suas características e a gente vai comentar brevemente sobre cada um. Então aqui a questão já falou que atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã. Eu tenho 2 materiais diferentes entrando em atrito. E a questão A fala assim, ambos se eletrizam, quais os sinais de sua carga elétrica? Então toda vez que você atrita materiais, vai haver eletrização. E quais os sinais de suas cargas elétricas? Característica da eletrização por atrito. Quando você pega 2 materiais diferentes e faz o atrito entre eles, um sempre vai terminar com carga de sinal negativo e o outro com carga de sinal positiva, só que sempre no mesmo módulo. Como assim, professor? Isso significa que a quantidade de elétrons que o material perder é exatamente a mesma quantidade de elétrons que o outro material vai o quê? Ganhar. Então o módulo vai ser o mesmo, só que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então aqui, professor, como que eu vou saber entre o vidro e o pano de lã qual que vai ficar positivo e qual que vai ficar negativo? Isso aí vem da série triboelétrica, aquela tabela que vocês vão ter que consultar, né? Tem no livro didático de vocês, tem acesso fácil na internet. E essa tabela vai mostrar, após a eletrização por atrito, qual material tende a ficar positivo e qual material tende a ficar o quê? Negativo. Como eu já dei uma olhada nessa tabela, nessa série triboelétrica, eu afirmo para vocês que após a eletrização aqui, após o atrito, o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. Vamos então à letra B. Se colocarmos suspensos por fios isolantes próximos, eles irão se atrair ou repelir? Eletrização por atrito. Após esse atrito, eles ficaram com cargas de sinais contrárias. Cargas de sinais contrários, eles vão se atrair. Letra C. Um condutor A eletrizado positivamente e colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro, se eletriza positiva ou negativamente. Então veja bem, aqui falou uma palavra mágica para a gente: contato. Então que tipo de eletrização que a gente está estudando agora? Eletrização por atrito? Não, é uma eletrização por contato. Característica da eletrização por contato: após esse tipo de eletrização, os corpos vão ficar com cargas de sinais iguais. Então aqui, se o condutor A está eletrizado positivamente e ele é colocado em contato com o outro condutor B que estava neutro, B vai se eletrizar, mas ele vai se eletrizar o quê? Positivamente, por se tratar de eletrização por contato. Tranquilo? Então vamos lá para a letra D. Durante a eletrização de B, ocorre a movimentação de elétrons ou de prótons, de A para B ou de B para A. Então, gente, toda vez que a gente estuda movimentação, as cargas que estão livres são os elétrons, as cargas negativas. Para um corpo ficar positivo, ele está com elétron em falta. Para um corpo ficar negativo, ele está com elétron em excesso. Então, o que vai movimentar é sempre o elétron, justamente pelo fato do próton ser extremamente menor e estar lá no núcleo do átomo, que é muito menor, e é muito mais fácil o elétron se movimentar. Então, o elétron é aquela carga livre. Então, olha aqui, essa movimentação de elétrons, ela vai acontecer de A para B ou de B para A. Veja bem, o corpo A estava eletrizado o quê? Positivamente. E após o contato, o corpo B também ficou eletrizado o quê? Positivamente. Então, o que aconteceu? Esse corpo que estava neutro, ele perdeu, o corpo B no caso, né? Ele
perdeu elétrons para o corpo A. O corpo A ganhou esses elétrons, mas não foi uma quantidade suficiente para torná-lo positivo. Agora o corpo B, que estava neutro, ele perdeu elétrons. Então ele está com elétrons em falta. Era a mesma quantidade de prótons e de elétrons, correto? Agora que ele está com elétrons em falta, o que aconteceu? Ele ficou carregado positivamente. Então essa movimentação de elétrons acontece do corpo B para o corpo A. Próximo exemplo, por favor. Questão da UFMT. Diz o seguinte: preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Então, vou fazer um breve comentário aqui com vocês. Qual é o tipo de eletrização que a gente está estudando nesse exercício? Eletrização por indução. Então, é o meu terceiro tipo de eletrização. Então, a eletrização por indução, ela tem um passo a passo a ser seguido para que ela seja realizada. E aqui, nessa questão, o aluno listou 4 passos que ele seguiu para realizar a eletrização por indução e a gente vai avaliar se esses passos estão corretos. Mas qual é a grande característica da eletrização por indução? A principal característica é que os corpos que estão se eletrizando ali, eles não vão se tocar. Eles não entram em contato de forma alguma. É apenas uma aproximação, que vai haver uma indução. Então a gente tem um processo para induzir. Vamos ver aqui, ó, os passos que esse aluno seguiu. Ele aproximou o indutor do induzido, sem tocá-lo. Ou seja, ele pegou aquele corpo que vai induzir carga no corpo que ele quer realmente ser induzido ali, sem tocá-lo. Então o passo 1 é o primeiro passo realmente a ser tomado, está correto. Segundo passo que esse aluno tomou: conectar o induzido à terra. Gente, essa aqui é o ponto X da questão. Porque quando você conecta o corpo induzido à terra, você vai promover um trânsito de elétrons entre a terra e esse corpo que está sendo induzido. Beleza? Então, essa é a chave da questão para poder realizar a eletrização por indução. Terceiro passo que ele seguiu foi afastar o indutor. E o quarto foi desconectar o induzido da terra. Esse terceiro passo aqui está trocado com o quarto passo. Essa deveria ser o terceiro passo. Por quê? Desconectar o induzido da terra. Antes de eu afastar. Por quê? Se eu afastar primeiro, o que vai acontecer com as cargas que movimentaram para o induzido? Elas vão voltar tudo para a terra. Então o que eu tenho que fazer antes de afastar o meu indutor? Eu corto o aterramento e aí eu prendo aquelas cargas lá no meu induzido, ok? E só depois disso que eu vou afastar o meu indutor. Então o terceiro passo está trocado com o quarto. Vamos seguir aqui. Conclusão. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Ao mostrar o resumo para o seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá, vamos avaliar aqui o que foi que esse aluno errou. Letra A, inverter o passo 3 com o passo 4 e que sua conclusão está correta. Gente, a conclusão dele não está correta. Ele falou que vai terminar com cargas de sinais iguais e na eletrização por indução, os sinais acabam com cargas de sinais contrários, beleza? Vamos ver a letra B. Inverter o passo 1 com o passo 2. Não é isso, a gente já falou sobre isso. Letra C. Passo 1 com o passo 2. Não é. Letra D. Inverter o passo 3 com o passo 4 e que a sua conclusão está errada. Então, qual alternativa a gente vai marcar? Letra D. Próximo exemplo, por favor. Vamos então ao quarto exemplo. Esse exemplo fala o seguinte: um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante com intensidade de 7 amperes. Sabendo que E, que é a carga elementar, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, qual o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo? E quantos elétrons atravessam tal região
neste intervalo de tempo. Então, meninos, esse quarto exemplo já entra na segunda parte da física, que é a eletrodinâmica. A eletrodinâmica, como o próprio nome fala, ela estuda a carga elétrica em movimento. E quando se trata de carga elétrica em movimento, o primeiro conceito que deve vir à mente de vocês é o conceito de corrente elétrica. A gente sabe que a unidade de medida de corrente é o ampere. Mas qual que é a definição de corrente elétrica? Qual que é essa definição? A corrente é a quantidade de carga sobre o tempo. Então, é a quantidade de carga que passa por um determinado condutor através do tempo. Então, eu posso afirmar que a corrente ela é a carga sobre o tempo. Essa carga ela é dada em que mesmo? Eu fui falar anteriormente. A carga é dada em coulombs. E o tempo? O tempo será dado em segundos, que é a unidade do sistema internacional. Pode avançar aí, por favor. Então vamos lá. Como já foi falado, a corrente ela é a carga sobre o tempo. Então a gente vai fazer essa substituição aqui para que a gente ache o valor dessa carga, para que depois a gente ache o número de elétrons. Então aqui, o exercício me falou que a corrente é uma corrente de 7 amperes. A carga eu sei? Não. Mas ele pediu a quantidade de carga por segundo. Então qual que é o tempo que eu vou ter? 1 segundo. Multiplicando o cruzado aqui, o que acontece? Eu descubro que a carga ela é de 7 coulombs. Só que ele perguntou também o número de elétrons que passa por essa seção transversal. Aí eu vou ter que lembrar daquela formulazinha da eletrostática, Q é igual a M vezes E. Então a carga, agora eu acabei de calcular, eu já sei, a carga é de 7 coulombs. O número de elétrons é o que eu quero descobrir. E a carga elementar é padrão, é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui, fazendo as devidas substituições, eu vou ver que Q sobre E é igual a N. Mas qual que é o valor da carga? 7. Qual que é o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui eu vou encontrar o número de elétrons. Professor, como que eu vou fazer essa divisão? Gente, divisão aqui vai ser uma divisão de potência de mesma base. Como assim, professor? Aqui o 7 não está multiplicando nada. Tá assim. Eu posso afirmar, para ajudar a resolver esse exercício, que esse 7 ele está multiplicando 10 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é o quê? 1. E 7 vezes 1 é 7. Então aqui eu vou dividir primeiro a parte inteira com a parte inteira e depois as minhas potências. 7 dividido por 1,6 vai dar 4,375. E agora, como que eu vou fazer aqui para achar a minha resposta? É como se eu tivesse aqui, ó, divisão de potência de mesma. Observa a base 10 e eu vou subtrair os expoentes. Então vai ficar 0 menos 19. E vou ficar aqui, ó, menos com menos mais 19 positivo. Então qual é a quantidade de elétrons? 4,375 vezes 10 a 19 elétrons. Próximo exemplo, por favor. Quinto e último exemplo que eu selecionei para vocês é uma questão da UFMG que diz o seguinte: um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor, sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes. O valor do segundo resistor em ohms é... Então, antes de resolver essa questão, a gente vai ter que lembrar de algumas características de circuito. O circuito ele pode estar em série ou ele pode estar em paralelo. O que é um circuito em série? É um circuito em que a corrente do início até o ponto de referência seu, ela não passa por nenhum outro caminho. E esse circuito ele está em série. Agora, se a corrente ela for capaz de passar por outro caminho até chegar no seu objetivo, na sua referência, esse circuito ali vai estar em quê? Em paralelo.
Então, avançando para a resolução da questão, vamos começar a resolver essa questão aqui então, por favor. Então aqui, ó, aplicando a relação, essa é a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Podemos descobrir a qual DDP, a DDP a qual o resistor de 10 ohm está submetido. Então preste atenção, eu estou usando a primeira lei de Ohm aqui para achar a tensão que o primeiro resistor está submetido. Então aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Qual que é o valor da resistência desse primeiro resistor que o exercício falou? 10 ohms. Qual que é o valor da corrente que está passando por ele? 3. Então, a tensão nele é uma tensão de 30 volts. Professor, por que você calculou a tensão nesse primeiro resistor aqui, sendo que ele perde as coisas referente ao segundo resistor? Porque uma característica da associação em paralelo é que quando os resistores estão associados em paralelo, a tensão neles é a mesma. Então, se eu saber a tensão nesse primeiro resistor aqui, que é o resistor de 10 amperes, e por ele estar ligado em paralelo com o outro resistor, eu posso afirmar que a tensão no segundo resistor também vai ser uma tensão de 30 volts. Tá claro isso para vocês? Então, vamos seguir aqui, ó. Nas associações em paralelo, os resistores possuem a mesma DDP e corrente diferente. Como a corrente total que o exercício falou é uma corrente de 4,5 amperes, a corrente do resistor de 10 ohms é uma corrente de 3 amperes, então a gente é capaz de afirmar que a corrente que passa pelo segundo resistor é uma corrente de o quê? 1,5 amperes. Por quê? Olha aqui. Se a corrente total do circuito é uma corrente de 4,5 amperes e a que passa pelo primeiro resistor é de 3, a corrente que vai, vamos digamos assim, sobrar, que vai passar pelo segundo resistor, seria essa diferença de 4,5 menos 3. Então, a corrente que passa pelo segundo resistor é uma corrente de 1,5 amperes. E ele está submetido a uma diferença de potencial, a uma tensão de 30 volts, que eu já calculei aqui e eu sei. Então a gente vai calcular agora a resistência dele, que foi o que o exercício pediu, através da primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão, 30 volts, já encontrei. Resistência é o que eu quero saber. E a corrente? É uma corrente de 1,5 amperes. Então aqui, passando 0,5 para lá, dividindo, eu vou achar que a minha resistência é uma resistência de 20 ohms. Então, meninos, assim a gente encerra essa videoaula aqui do Goiás Bem no Enem. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção e tenham compreendido os conceitos da física que eu tentei ensinar para vocês. Qualquer coisa, veja a videoaula novamente, vai pausando, tenta realmente resolver os exercícios e entender passo a passo. Lê de novo o enunciado de cada questão e depois vai acompanhando a videoaula para que você entenda realmente essa resolução. E qualquer dúvida, eu sempre farei à disposição de vocês. Até mais e obrigado.